Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Eu sou Ana Tereza, como a Poliana já falou. Eu sou técnica do Núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, da Superintendência de Epidemiologia e Controle de Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde. E nesse núcleo nós trabalhamos com vários eixos, né? Nós trabalhamos com as doenças não transmissíveis. Então, a violência, ela é um dos eixos trabalhados nesse núcleo. E a gente aceitou o convite de estar conversando com vocês por entender que a violência, como o Jamerson já falou, é um agravo de grandes proporções, né? E de responsabilidade de todos. A gente sabe da quantidade de casos de violência que a gente liga a televisão, a gente acompanha o crescimento do feminicídio, o crescimento da violência contra a mulher, da violência contra crianças e adolescentes, mas, infelizmente, a gente ainda está com uma subnotificação muito grande. Então, a gente precisa da ajuda de todos, né? Precisa do acompanhamento de todos para que a gente possa ter números, para que a gente possa ter políticas públicas que previnam, que combatam, que a gente possa ter estratégias. E a gente só pode construir essas estratégias se a gente souber quais são essas pessoas, quem são essas pessoas, quem são os agressores, se a gente tiver essa referência que a gente tem muito bem através da ficha de notificação. Então, eu começo trazendo um pouco sobre essa questão da violência, né? O Jamerson, já que me antecedeu a fala, ele já tocou nesse assunto. A violência é um problema social que tem uma grande dimensão. Por quê? Porque a violência afeta toda a sociedade. Criança, adolescente, homem, mulher, idoso. Então, durante a ocorrência da violência, ela pode acontecer dentro de casa, no trabalho, na rua, né? Então, ela tem essa dimensão muito grande, atinge a sociedade como um todo, nos seus diferentes períodos de vida, ou seja, pode ser desde a criança até o idoso, toda a vida dessa pessoa. A violência também é um problema de saúde pública. Por que é um problema de saúde pública? Porque ele vem provocando um impacto muito grande na questão da morbimortalidade. O que é a morbimortalidade? É o adoecimento. Então, quando a pessoa sofre uma violência, ela pode ser acometida de outras doenças. Ela pode ter uma depressão, e aí dessa depressão ela pode se automutilar ou mesmo tentar contra a própria vida, né, que a gente chama da tentativa de suicídio. Ela pode adquirir doenças sexualmente transmissíveis. Então, com a violência, existe um aumento, sim, das doenças, como também um impacto com relação à mortalidade, ou fruto da consequência dessa violência, no sentido da violência física, por exemplo, ou também da violência quando a gente traz para a questão emocional, para a questão psicológica, né? Como no caso a tentativa de suicídio ou o próprio suicídio consumado. Então, ele traz esse forte impacto, né, na morbimortalidade das populações, apesar dele ser um agravo que pode ser prevenido e pode ser combatido. Quando a gente fala da violência, a gente entende a violência como um fenômeno complexo e multifatorial. Então, o Jamerson falava, conversar sobre violência não é fácil, né? Causa medo, causa angústia, causa, de certa forma, eu não quero porque é lá na casa de fulano, não é na minha casa. Então, a gente acaba se afastando um pouco, né?
Mas a gente tem que entender que a violência, ela deixa marcas, e deixa marcas por toda a vida. Não só para aquele que passou pela violência, como também por todas aquelas pessoas que estão ao redor dela. No caso de uma tentativa de suicídio, não é só a pessoa que tentou o suicídio que vai sofrer, que vai ser marcada, mas a família dela, os amigos dela, todo mundo vai ser marcado também. Então, a gente tem que entender que a violência hoje pode estar acontecendo na casa do meu vizinho, não está na minha casa, mas ela pode chegar na minha casa. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa entender, compreender esse agravo para que a gente possa combater. O cenário que a gente tem hoje, e ele já se arrasta por muito tempo, é de um grande número de casos de violência. Como eu falei no início, quando a gente liga a televisão, acessa o rádio, né, a internet, as notícias, a gente tem visto um grande número de casos de violência. Mas, como eu falei para vocês, infelizmente, os números que a gente tem no nosso banco, no nosso sistema, que vem fruto da notificação, ele ainda não é tão grande quanto aquilo que a gente realmente tem na atualidade, né, acontecendo. E aí, por conta desse grande número de violência, né, de casos de violência que já vem se arrastando por muito tempo, o Ministério da Saúde, em 2006, implanta o Sistema de Violência, de Vigilância de Violências e Acidentes, que a gente chama de VIVA, sendo um dos eixos, um dos componentes desse sistema, a vigilância de violência interpessoal e autoprovocada. E aí vocês podem me perguntar, Ana Tereza, por que essa diferenciação? A violência interpessoal, o Jamerson trouxe o objeto da nossa ficha, né? Para que serve aquela ficha? O que é a violência interpessoal? É a violência entre as pessoas. Pode ser uma violência sexual, uma violência física, um trabalho escravo, um trabalho infantil, né? A violência entre as pessoas. E a violência também a autoprovocada. Nós temos também a violência autoprovocada. O que é a violência autoprovocada? É a automutilação e a tentativa de suicídio. É aquela que eu faço contra mim, contra a própria pessoa. Então, desde 2006, o Ministério da Saúde teve essa preocupação em função do alto número de casos de violência. A violência, em 2009, ele passa a integrar esse sistema de informação de agravos de notificação, que é o SINAM. E em 2011, a violência ela começa a fazer parte da lista de doenças e agravos de notificação compulsória, ou seja, ela passa a ser obrigatória em todos os serviços de saúde pública e privada que devem notificar, através do preenchimento da ficha de notificação do SINAM, esse agravo que é a violência. Então, desde 2011, o próprio Jamerson já tinha falado sobre isso, desde 2011, a notificação da violência ela passa a ser um canal para que a gente tenha essas informações. Então, a notificação da violência autoprovocada é uma das ações de vigilância em saúde, sendo um dos passos da linha de cuidado. Então, ela tem uma importância muito grande, porque através da notificação, eu conheço as informações, eu tenho dados úteis que podem servir para que eu previna esse agravo. E essa notificação, como a gente falou, ela vem de normativas do Ministério da Saúde, mas ela também está contida em leis de proteção. No caso da criança e do adolescente, a gente tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde no ECA diz que os profissionais de saúde e de educação devem comunicar os casos suspeitos ou comprovados de violência com punição para atos de omissão. Então, desde 1990, a gente já tem isso dentro de uma lei de proteção à criança e adolescente. No caso do idoso, também no Estatuto do Idoso, essa lei
também diz que nos casos suspeitos ou comprovados de violência, é preciso que o profissional de saúde faça o comunicado e faça a notificação. Nós temos também a lei que trata sobre a notificação contra a mulher. Então, cada segmento existe uma lei que ampara nos casos da violência, no sentido da notificação e também do comunicado. E isso é importante que a gente reforce essa questão da notificação, até porque a notificação, enquanto normativa do Ministério da Saúde, é obrigatório. Quem deve notificar? Todos os profissionais de saúde, desde 2011, e a partir de 2019, foi lançada uma nova lei que trata sobre a questão da prevenção da automutilação e do suicídio, onde diz que, além do profissional de saúde, o profissional da instituição de ensino também passa a ter a obrigatoriedade da notificação. Isso no caso das violências autoprovocadas, tá? A tentativa de suicídio e a automutilação, certo? E aí a gente reforça o que Jamerson trouxe na fala dele com relação à notificação e denúncia. A notificação, a ficha de notificação, ela não tem de denúncia. Ela tem um caráter epidemiológico, no sentido de quê? De fornecer os dados úteis, por exemplo, quais são os principais tipos de violência que estão acometendo aquela comunidade, ou aquele determinado segmento etário, onde elas mais ocorrem, é em casa, é na creche, é na rua, quais são os tipos, é sexual, é física, qual o horário de maior frequência, para que a gente possa ter ações para prevenção em todos os níveis de atenção à saúde. Não só ações de prevenção, como também possibilidades de intervenção e organização da rede de atenção. Então, eu tendo de posse esses dados, eu posso sim pensar em estratégias. O tema da violência contra crianças e adolescentes vem adquirindo uma crescente importância nas agendas de saúde, principalmente no que diz respeito ao papel estratégico das equipes de saúde. Por quê? Porque a equipe de saúde ela tem como identificar, acolher, encaminhar esses casos, tanto suspeitos quanto confirmados. E aí a importância que os agentes comunitários de saúde têm e os agentes de combate a endemias, porque, como o Jamerson falou, eles vão até a casa. Eles moram naquela comunidade e eles conhecem, eles têm um acesso mais fácil de estar naquele ambiente. E vocês têm um papel importantíssimo nessa detecção. O agente comunitário de saúde, ele é entendido como um mediador, um elo entre a comunidade e a estratégia de saúde da família. São profissionais que convivem com a população, moram e trabalham nela, né? E que podem, a partir do momento que eles são capacitados, e aí é importantíssimo que haja o treinamento, a capacitação, a conversa, os estudos, né? Para que eu possa saber identificar, saber acolher e encaminhar. Para onde eu vou encaminhar? Eu preciso saber que existe uma rede, que existe um fluxo, que existem instituições dentro do meu ambiente, do meu território, que eu posso fazer esse encaminhamento. Para que a gente possa romper com o silêncio. A violência, em muitos casos, ela se encontra restrita dentro de casa, né? E o vizinho ouve, o outro vizinho ouve, mas é como se não existisse. É como se aquilo ali não me abalasse. Então, eu preciso entender que aquela pessoa que está sendo vítima de violência é um ser humano, é uma pessoa que precisa sair desse ambiente de violência. Então, como eu posso fazer isso?
desenvolver atividades de promoção da saúde, o Jamerson já trouxe isso um pouco, né? Falar sobre essa questão da prevenção das doenças e agravos, a questão da vigilância à saúde e as ações educativas, tanto individuais quanto coletivas, dentro do domicílio ou mesmo na comunidade em que eu estou inserida, que eu estou trabalhando. Eu preciso entender, conhecer e preencher corretamente a ficha de notificação para que ela possa ser válida para entrar no sistema, para que eu possa dar dados para que as políticas públicas sejam construídas, sejam pensadas. Além disso, eu preciso também saber como agir e que atitudes eu preciso tomar após a identificação de um caso suspeito ou confirmado de violência. A gente entende que falar sobre violência não é fácil. É muito complicado, é complexo, envolve o medo, como eu falei no começo, as dúvidas, mas é algo necessário. Faz parte do nosso papel como profissional de saúde. Então, eu preciso conhecer, eu preciso entender e eu preciso agir. E aí eu trago para vocês a nossa ficha de notificação. A ficha de notificação, o Jamerson, na apresentação dele, falou sobre, em 2011, que foi assim que começou a questão da notificação, né? Essa ficha de notificação de 2011, e aí eu chamo a atenção de vocês, hoje nós temos uma nova ficha de notificação, na verdade não é tão hoje. Desde 2015, essa ficha de notificação já existe, ela foi reformulada. Então, antes a ficha de notificação ela era chamada de ficha de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências. Hoje, a nossa ficha, se vocês observarem bem essa ficha, a versão 5.1, ela tem lá em cima assim, ficha de notificação de violência interpessoal / autoprovocada. Então, ela teve algumas modificações, justamente por entender que aquela ficha anterior ainda faltava algumas informações que eram necessárias para que a gente pensasse em estratégias e políticas públicas para enfrentar esse agravo, né? Então, essa é a nossa ficha. Eu chamo sempre a atenção das pessoas nas capacitações, porque ainda chega para a gente, para a Secretaria Municipal de Saúde, né, para as secretarias, fichas antigas preenchidas. E quando a gente lança no sistema, algumas informações são necessárias para que a gente tenha uma validação dessa ficha. E a ficha anterior não tem algumas informações que essa ficha nova tem. Então, essa ficha, quando vocês pegarem a ficha, que tiverem contato com ela e olharem lá embaixo, tem 2015, essa é a ficha válida. Ficha de notificação de violência interpessoal / autoprovocada. Aquela anterior, ela não está valendo mais, tá bom? Então, só para que a gente chame a atenção e que a gente possa entender e realmente validar se é uma informação importante e que faça, que seja aceitável dentro do sistema, tá? Então, assim como os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, eles trabalham em contato direto com a comunidade. E eles são, sim, atores importantes para a obtenção de resultados positivos. O agente de combate de endemia é um profissional fundamental para o controle de endemias, mas ele está trabalhando de forma, ou teria que estar trabalhando de forma integrada as equipes de saúde básica, atenção básica na estratégia de saúde da família, participando de reuniões, sempre trabalhando em parceria com o agente comunitário de saúde. Essa relação é importantíssima, porque às vezes o agente comunitário de saúde pode não ter percebido. E quando ele foi lá colocar o remédio, o veneno lá para dengue, por exemplo, né, ele está vendo que aconteceu alguma coisa estranha. E aí ele pode dizer, olha, eu percebi, estou suspeitando que aconteceu alguma coisa ali naquela casa. Vai lá, verifica, né? Então, ambos são importantes. A gente não, em nenhum momento, tira
a importância de nenhum dos dois. São importantíssimos porque estão acessando aquela moradia, né? E aí a gente faz alguns destaques aos sinais de alerta que a gente precisa, no nosso dia a dia, quando a gente acessa aquela casa, a gente precisa estar em alerta para alguns sinais. E aí eu trouxe um pouco com relação à questão da criança e adolescente, tá? Para que a gente possa identificar, mas isso não é só com relação à criança e adolescente, a gente pode identificar os outros tipos de violência. Um exemplo dele é a questão da lesão corporal não compatível com as explicações dadas. Por exemplo, não foi procurar uma ajuda de saúde, uma ajuda na unidade de saúde, ficou lá fazendo tratamento em casa, e aí você vai fazer a pergunta, o que aconteceu? Não, caiu no banheiro, ou então, pegou em alguma coisa quente. Então, é um sinalzinho de alerta que a gente precisa perceber, né? Um outro sinal de alerta são as visitas frequentes à emergência, né? Então, às vezes aquela criança está indo pelo menos 3, 4 vezes no mês na emergência. Então, aquilo ali já desperta, já acende aquele sinalzinho vermelho, né? A falta de acompanhamento continuado com um único profissional de saúde. Ele não quer ser atendido pelo mesmo profissional, ele quer ser atendido por vários, porque aí ele pode contar várias histórias que ele não vai dizer assim, não, mas essa história eu já conheço, né? Então, ele quer ser atendido por outras pessoas. Uma outra característica, um outro sinal de alerta é a baixa autoestima, o cansaço excessivo, dor de cabeça frequente, problemas de memória e concentração, um medo intenso, insegurança, vergonha, culpa, insônia, são sinais que a gente precisa considerar, tá? Além disso, a falta de adesão ao acompanhamento de saúde. Existe a questão da frequência, existe a questão das vacinas, que a gente precisa intensificar, né? A criança, ela tem um esquema de vacinação, o pai ou a mãe que deixa de seguir aquele esquema. Isso é um ponto que a gente pode caracterizar como a questão da negligência, que é um caso de violência. Um outro sinal de alerta, a questão da gravidez na adolescência. Então, são sinais que a gente precisa entender, precisa sempre estar, quando vai acessar uma residência, né, a gente vai fazer o nosso serviço, a gente precisa sim ter esses sinais. O melhor jeito da gente identificar ou detectar a violência é através da conversa, gente. Perguntando à vítima, sem medos, sem julgamentos. A gente precisa, claro, ter um espaço reservado, a gente precisa agir de uma maneira empática, né? Eu preciso me colocar também no lugar da pessoa, eu não posso ser o rei da verdade, né? Eu preciso ter um ambiente acolhedor, que eu possa ter essa confirmação ou mesmo uma possibilidade, uma dúvida, né? E aí a gente sempre destaca que em casos suspeitos ou confirmados, tanto o agente comunitário de saúde, os profissionais de saúde como um todo, eles devem levar o caso para discussão. No caso do agente comunitário de saúde, são com o seu supervisor de campo, né, para que a gente possa pensar em estratégias e medidas cabíveis, tá? E aí a gente reforça, a notificação não é de uma pessoa, a notificação é da instituição, é da unidade básica de saúde tal. A notificação não é minha, a notificação é da instituição. E para isso, a instituição ela precisa me dar respaldo para que eu possa realizar. Lembrando, mais uma vez, a notificação não é denúncia, ela tem um caráter epidemiológico, tá bom? E aí eu reforço alguns pontos para que a gente também possa pensar, assim como Jamerson fez no dele,
eu também faço essa provocação. Então, a gente sabe que as crianças e os adolescentes, eles têm os direitos assegurados, tanto na Constituição Federal quanto no mas, infelizmente, ainda têm sido vítimas de diversas formas de violência a todo instante. Por que isso ainda tem acontecido? Né? A notificação ela é obrigatória, os dados epidemiológicos, infelizmente, ainda estão distantes de representar o que realmente a gente encontra no cotidiano. Então, ainda existem subnotificações. A violência contra a infância e a adolescência, ela tem sido uma realidade responsável por altas taxas de mortalidade e morbidade nessa faixa de idade. E aí a gente tem como grandes números, né, dessa violência a questão da negligência, do abuso físico, sexual e psicológico. A violência ela deve ser identificada, ela deve ser discutida, comunicada e o atendimento ele precisa existir. A ficha de notificação é um papel, não é mais um papel. Tá? A gente tem que entender isso muito claro. A notificação da violência ela não é só um papel. Eu entendo aquela ficha de papel como uma pessoa que está sendo vítima de uma violência que precisa ser atendida, precisa ser notificada e encaminhada para o atendimento. E aí a gente tem que ter claro que apenas a notificação ela não vai garantir que a violência acabe, ou mesmo que o atendimento às situações de violência seja incorporado no cotidiano. Mas se constitui como uma ação necessária em direção ao enfrentamento da violência, quando articulada a outras intervenções e fluxos de atendimento. O Jamerson colocou a questão da intersetorialidade, né, da intrasetorialidade. Quando a gente fala de violência, a gente não fala da violência somente como saúde. A gente fala da violência como algo cultural, a gente fala da violência também como algo econômico, né? Tem um quê econômico, sim. A gente fala da violência segurança pública. Então, a violência ela não é exclusividade de segurança pública ou de saúde. A gente fala da violência, a gente do todo, né? Por isso ela é complexa, por isso ela é multifatorial. E a gente precisa entender isso para justamente intervir. Então, eu queria agradecer mais uma vez, me coloco à disposição.